Nós vamos finalizar o capítulo 4, que não terminamos, né, no encontro de dezembro, tá, do livro Tormentos da Obsessão, em que, no capítulo 4, né, ocorre uma palestra no Nosocoma Esperança, né, de um dos diretores de um pavilhão, que é o Dr. Inácio Ferreira, e nós temos as anotações, né, esse capítulo é uma descrição de algumas anotações que Manuel Filomeno de Miranda faz. Bem, no ponto, né, em que paramos, né, vale a gente estar ressaltando principalmente as questões no que concerne as questões obsessivas. Nós temos observado ao longo de vários estudos, né, que nós temos participado e realizado, né, que os processos obsessivos como ocorrem e os prejuízos de ambos, né, tanto do obsessor quanto do obsidiado. Né, como ocorre, né, os primeiros, né, os sintomas claros nos processos obsessivos, né, começa a pessoa, chega a um determinado ponto, se afasta do público, né, procura um isolamento, alguns sintomas também de âmbito orgânico. Então são alguns tipos de sintomas, né, que vão denunciando ali instalado um processo obsessivo. Como vimos até naquela exposição, né, um sono que chega sempre que quer fazer algo edificante, né, uma leitura edificante, assistir um seminário, uma palestra, vem aquele sono entorpecido, aquele sono provocado por um processo de hipnose. Então são todos esses sintomas, né, que começamos a observar, né, que começa ou já está instalado um processo obsessivo. Dentro de tudo isso, né, começa a se atingir também, né, o campo neuronial, onde provoca vários distúrbios, né, e nesses distúrbios no campo neuronial vai haver o quê? Um descontrole, né, das secreções, né, até do humor. Então a pessoa vai entrar numa introspecção, muitas vezes de tristeza profunda, até, por exemplo, atingir o processo depressivo. São situações provocadas por esse processo obsessivo. E o que o Dr. Inácio, inclusive, nos chama a atenção aqui, vocês vão observar, é que o obsidiado, né, ele passa por esse processo, mas o obsessor, ele também, tudo aquilo que ele vai, né, plantando ali no outro, ele vai colhendo junto, e não se dá conta disso. Porque querer fazer, né, a justiça com as próprias mãos, né, não há imparcialidade nisso. Então, o que ocorre é que, chegando a um determinado momento, né, ele vê, né, uma frustração imensa, porque ao longo, muitas vezes, né, de tantos anos, né, muitas vezes ao longo de séculos, ele vê que não atinge o seu intento. Por mais que ele destrua outro, mas ele não se consegue se saciar, né, com aquilo que ocorre. Ele se vê, num determinado momento, né, uma grande frustração. E pior que tudo, essa frustração dele não atingir aquele intento, e é aí que ele desperta. O obsessor, então, ele vai ver que ao longo de tantos e tantos anos, ele valorizou muito mais, né, o seu desafeto que os verdadeiros afetos. Quando ele se dá conta, então, que ele se afastou ao longo de tantos anos daqueles que verdadeiramente o amam, e ele cai muitas vezes num processo de introspecção, de mágoa, de revolta contra si mesmo. E aí, como as leis do universo, né, nos chamam sempre, né, a responder por aquilo que semeamos, ao processo da encarnação compulsória. E ele muitas vezes não querendo que isso ocorra, mas ela vai ocorrer. Não há como, né, fugir, porque é uma lei universal. Ele vai reencarnar. E muitas vezes vai reencarnar no seio daqueles lares que ele criou tantos desatinos, que ele criou tantos embaraços, tantas dificuldades. E ali ele renasce com o objetivo de reparar, de consertar aquilo que ele tanto atrapalhou. Então isso explica muitas vezes, né, esses lares, né, que a gente tem dificuldade. Eu não me dou com meu irmão, com meu pai, com minha mãe. Mas pode ser que talvez no mundo espiritual, antes dessa encarnação, eu tenha provocado, né, 1000 bagunças ali. Pode ser que eles tenham sido meus, né, desafetos do passado.
ou eu tenha sido. É porque nós estamos vendo que não há ninguém vítima, né, nessa situação. Todos ali, na realidade, são vítimas, mas também são algozes. Quando se vai, então, olhar as causas de tudo aquilo, remontando, reencarnações ainda precedentes àquelas, aquele que agora era vítima foi algoz no pretérito. Então se torna muitas vezes um ciclo vicioso, de vingança, e de tristeza, para ambos. Então ele nos traz aqui nessa parte, quando das suas graves intervenções no psiquismo dos seus hospedeiros, as suas energias deletérias provocam taxas mais elevadas de serotonina e noradrenalina, produzidas pelos neurônios que contribuem para o surgimento do transtorno psicótico maníaco depressivo, responsável pela diminuição do humor e desvitalização, do paciente. Então é aquele processo que a pessoa até se retira do público, procura isolamento, tudo começa a atingi-la com relação, principalmente a parte do humor, tristeza instalada, muitas vezes se sente inferiorizada perante tudo e todos, acha que todos os comentários, todos os diálogos que ocorrem é sempre em crítica a ela. Quer dizer, isso aí é uma artimanha, uma armadilha preparada pelo obsessor para que ela realmente se afaste e ninguém a alerte, do processo que está ali ocorrendo. Porém, aqui ele coloca, o que adiantamos aqui, todos esses criminosos espirituais, terminadas as batalhas em que se empenham, passam a experimentar em comum frustração por haverem perdido as metas que desaparecem e por darem-se conta dos tormentos íntimos em que naufragam, descobrindo-se sem objetivo, nem razão de continuar a viver. E como não podem fugir da vida em que se encontram, são atraídos compulsoriamente às reencarnações dolorosas, experimentando os efeitos das hecatombes que ajudaram a ter lugar. Então, é muito significativo isso para todos nós, porque nós somos espíritos e certamente nós passamos por todas essas situações. E os desatinos, desafetos, dificuldades que encontramos na nossa encarnação, podemos ter a certeza. Nós estamos colhendo os destroços que espalhamos no passado. Então, se temos muita dificuldade no ambiente de trabalho, é um sinal que ali provocamos com certeza alguma coisa. Talvez não nessa encarnação, mas em reencarnação precedente. Então, é um momento de reflexão para todos nós, não nos revoltarmos com aquela situação, procurarmos entender qual é a nossa missão ali, que é de reconciliar, que é distribuir a paz, principalmente reconciliar com aqueles que mais criam dificuldades para nós. Certamente com eles é que somos os maiores devedores. No ambiente doméstico, mais ainda, porque é o primeiro compromisso. O primeiro compromisso nosso está no teto em que habitamos. Seja ele na condição de filho, seja ele depois na condição de cônjuge. Então, nas duas situações, é um momento de reflexão. Se no nosso casamento estamos encontrando dificuldades, é um momento de serenarmos os nossos pensamentos, fazer uma reflexão, qual o meu posicionamento. Muitas vezes enxergar só o posicionamento do cônjuge, não é errado que se o faça, mas é importante que a gente analise, façamos uma autoanálise. O que eu estou provocando? Eu estou contribuindo para um bom relacionamento, uma boa paz? Estou respeitando as escolhas do meu parceiro, da minha parceira? Mesmo que eles se professam outro credo religioso, eu estou respeitando esse espaço dele ou dela? Os direitos que convém? Antes de exigir, é necessário que eu exemplifique.
Então todo esse aprendizado, né, que nós temos colhido, isso que a doutrina espírita, né, tem nos apresentado, nos mostrado, é para que coloquemos em nossa prática de vida. Né? Não é para que enxerguemos no nosso próximo, né, tudo aquilo, seria uma boa lição, né, para o outro. Não, a lição é para nós mesmos. Somente nos autocorrigindo, né, é que serviremos então, né, de exemplo, né, para aqueles que conosco convivem. Se houve uma transformação que o outro vai perceber, muitas vezes ele vai até optar. Onde é que você está indo? Posso ir junto com você? Percebi que você tornou uma pessoa muito mais segura, né, de si. Não se perde o equilíbrio, né, perante qualquer situação, de distúrbio, de conflito, né, de brigas. Né? Você mantém a serenidade, né, para a sua postura, o silêncio. Mas você não era assim. Você era um estupim curto, logo você entrava, gritava, esbravejava e queria vencer pelo tom de voz cada vez mais alto. E percebemos que você mudou. Né? Pode, né, nos ajudar também? Nós percebemos que você está muito melhor. Então é através, né, dessa mudança nossa interior, né, de comportamento, obviamente, né, de respeito, né, e amor ao próximo, é que poderemos então, né, levar a mensagem do Cristo, levar essa mensagem de paz e de amor. Então aqui mergulham, ele ainda falando, né, dos obsessores quando caem em si, ela mergulha então na grande noite terrestre do abandono, da loucura, das anomalias emparedadas em enfermidades reparadoras, experimentando rudes expiações que lhe serão a abençoada oportunidade para reencontrar o caminho do futuro. Aqui há um ponto ainda de reflexão, porque muitas vezes, né, a pessoa quer procurar, quer investigar. Por que eu passo por tanto sofrimento? Por que eu tenho que aturar esse esposo, né, tão embrutecido, né, para comigo, para com os filhos? Por que isso? E eu não consigo me desvencilhar dele, não consigo nem separar. Que mal eu fiz? E muitas vezes quer, às vezes até investigar o passado. Então nós devemos ter a consciência, né, e o respeito de que o esquecimento do passado é para o nosso próprio equilíbrio espiritual. O mais importante é o que estamos fazendo agora para nos tornarmos melhor amanhã. Então, se algum de nós ainda continua, nós vamos ver no outro exemplo do estudo no livro dos Mensageiros, né, a situação de Joel, né, ele se perde exatamente por isso. Né, querer ficar entrando, né, no passado, investigando coisas, né, que já se foram, que não se consegue modificar mais. O importante, o passado, se vier-nos a lembrança, mas não é para que fiquemos ali em investigações detalhistas, né, querendo saber o que fomos, o que fizemos, quem conosco convivia. Normalmente é nos mostrado as quedas, né, que tivemos, para que possamos compreender então a nossa verdadeira missão hoje, que é de reparação daqueles desatinos provocados por nós mesmos. Então, se algum de nós, né, já teve algumas revelações, né, ou as próprias lembranças, num processo de desdobramento ou até de comunicação dos benfeitores espirituais, né, é para que reforcemos a nossa posição nessa reencarnação. Firmemos o nosso propósito existencial, né, de elevação e de reconciliação, né, com os que conosco convivem, principalmente. Então ele deixa muito claro aqui, nesta questão, emparedados em enfermidades reparadoras. Todos os processos, então, nós estamos observando, né, das doenças, das moléstias, né, ela tem uma função o quê? Curativa para o espírito. Ela pode parecer, né, uma enfermidade, uma doença danosa para o corpo, mas é a cura do espírito. É o remédio amargo necessário que o espírito tome nessa encarnação. É uma forma de reparar os danos, né, que ele provocou em si mesmo, né, porque quando ele provoca nos outros, também ele provoca em si.
Não há nenhum processo de desatino em que você não envolve outras pessoas. Eu posso até dizer, mas eu estou fazendo isso, a responsabilidade é minha, só eu que vou sofrer com isso. Por exemplo, eu estou fumando, o problema é meu. Se está me provocando um mal, se vai me provocar um câncer, uma doença, um efizema pulmonar, eu já não estou nem aí para a vida mesmo, o problema é meu. Se engana. A vida nossa não é somente nossa, ela é uma concessão à misericórdia divina. Primeiro é um desrespeito àqueles que muito trabalharam para que aqui a gente estivesse. E o outro é um desrespeito, àqueles que conosco convivem. Se nós estamos numa posição, inclusive, de direção de um lar, olha o que nós estamos provocando ali com relação aos filhos, com relação à esposa. Se eu vou seguir por esse caminho, eu posso, certamente, eu vou desencarnar antes daquilo que está programado. Então é um suicídio. E aí eu posso criar ainda dificuldades e embaraços para a família. Principalmente, muitas vezes, isso vai arcar nas condições materiais ou a conta hospitalar alta. Eu estou provocando isso, a responsabilidade minha, eu faço porque eu quero, mas eu vou deixar uma conta muito pesada para os meus entes queridos pagar. Então não é tão simples assim achar que a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Então é uma total falta de respeito, não só de amor a si próprio, mas para com aqueles que a gente convive. Então essa reflexão todos nós devemos fazer. É importante muitas vezes, quando a oportunidade houver e o momento for propício, um diálogo com aqueles ainda que vibram e pensam nessas condições. Para que ele possa reflexionar. Pense um pouco se você for hospitalizado. Se você trabalha numa instituição privada, certamente você depois vai ser afastado do trabalho dentro daquele período. Os seus ganhos não serão iguais, serão reduzidos. Como vai ficar a sua família? Quais as dificuldades você vai estar impondo com relação à sua família? É um diálogo para que a pessoa leve ele e depois reflexione. A vida é nossa, é emprestada essa vida aqui, porque merecimento nem temos para isso. À medida que vemos, nós estamos estudando, nós vemos o quanto trabalham os benfeitores para que aqui estivéssemos. E na condição que estamos, nós estamos recebendo muito mais do que merecemos. Em tudo, como recurso e como pessoas que nos auxiliam e nos amparam. E ele vai finalizando o capítulo falando do amor. O amor é o bem eterno, que sobrepara em todas as situações, mesmo nas mais calamitosas, apontando rumos e abrindo espaços para a realização da felicidade total. Quando ele coloca essa condição, que amor é esse? Então nós vamos observar o que nos chama a atenção aqui o Dr. Inácio, quando ele fala desse amor. Esse amor ele pode ser traduzido como a paciência para com o irmão indolente, o silêncio para aquele que braveja, a prece pura e sincera para aquele que nos amaldiçoa, e o perdão para aqueles que nos magoa e nos ofende. Então esse capítulo, muito dedicado, ele fala, o tema da palestra, o nome do capítulo, Novos Descortinos, que foi colocado pelo Manuel Filomeno de Miranda. Mas a palestra ela tem o nome de Homicídios Espirituais. Os homicídios espirituais são exatamente esses processos obsessivos, contumazes, em que o espírito vai cada vez mais se comprometendo perante as leis universais e no qual ele vai reencarnar em condições dolorosas, como ele coloca mesmo nessa palestra. Vamos então entrar agora no outro livro, que é o livro Os Mensageiros, onde nós vamos ver aqui a questão da experiência que o Joel passa,
e também de Belarmino, que vai reencarnar numa condição de doutrinador. Joel, então a narração, minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. Me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Deus concede a sensibilidade apurada com espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Quando ele cita essa sensibilidade apurada, ele tem a mediunidade em que ele consegue ver todo o pretérito daquele enfermo, daquela pessoa. Quem ela foi no passado, quais as dificuldades que ela criou para si mesmo, explicando então por que ela passa por aquela situação, por essa encarnação. E qual era o objetivo disso? Como ele coloca aqui mesmo, usar para definir roteiros, fixar os perigos. Quais são esses perigos? Então muitas vezes vai vir para ele ali a revelação de onde a pessoa caiu, qual foi a queda dela. Se foi uma queda do lado financeiro, do dinheiro, então ele vai poder orientar a pessoa com relação a esses cuidados. Com relação à parte financeira, não se deixar escravizar pelo dinheiro, pela usura, por aquele desejo infreme de acúmulo de dinheiro, de querer mais e mais dinheiro. Esse pode ser o roteiro, então, que ele pode definir para a pessoa. Explicar onde foi o motivo de queda dela. Se foi nos vícios do álcool, do tabaco, da mesma forma. Ou da vida desregrada, relativo às questões de conquista, às questões sexuais. Também mostrar o porquê muitas vezes ela passa por aquela situação. Qual que é a causa daquela, porque agora não é uma pessoa com fertilidade. Nós estamos dizendo aqui, pode ser de ambos os sexos, o próprio homem. Por que você não tem a fertilidade? Muitas vezes ele vai enxergar que foi muito fértil no pretérito, mas sem nenhuma responsabilidade, engravidando várias e várias jovens, mas jamais assumindo a posição de paternidade. Então aquilo que ele abusou, violando as leis, volta agora com prejuízo. De uma forma até de proteção divina para com ele mesmo. Se ele não teve o caráter de assumir a paternidade no momento em que deveria, então agora ele não tem mais essa oportunidade de poder ser pai. E assim vale para ambos. Então o roteiro, quando fala aqui, o roteiro bem definido, fixar os perigos, por outro lado também as vantagens que seguir tal caminho vai lhe proporcionar. Então essa era a missão de Joel. A mediunidade dele era com esse propósito, de amparar os encarnados em seus processos, como também até os próprios desencarnados. Porque isso abrange de um lado, porque ele mesmo narra que ele vê também alguns desencarnados e sabe tudo o que ocorreu com aquele desencarnado, por que ele se encontra naquela situação. Então essa era a missão. E falta de conhecer isso? Não. Porque o André Luiz nos traz aqui que na colônia, no nosso lar, no departamento dos mensageiros, e todos eles tiveram a preparação. Todos nós que estamos na seara espírita, todos nós que temos a mediunidade, que estamos na condição de mediunidade ostensiva, na mediunidade de sustentação, na mediunidade de orientação, todos nós somos preparados no mundo espiritual. Então não há que queixar falando que a gente não teve preparo. E não somente isso, ainda a espiritualidade nos concede oportunidades de estudo, de orientações, então não há como. E ele teve. E não obstante isso, ele já tinha então a clarividência, a clareaudiência, os benfeitores espirituais comunicavam diretamente com ele.
mas né, por um sentimento, né, de pura, né, curiosidade infantil, né, de puro querer, né, desvelar, né, o passado, né? É igual muitas pessoas eu vou procurar uma cartomante aí, queria saber se eu, né, o que eu fui no passado, né, se eu fui uma rainha, né, se eu fui um príncipe, né, e vai ouvir o que quer, né, porque o espírito que se dá a esse tipo, né, de comunicação é um espírito, vamos dizer assim, né, um espírito zombeteiro. Um espírito que não tem nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade, né, com a verdade. Então vai dizer aquilo que você quer ouvir. Vai falar, não, você foi, né, uma princesa na Espanha, né? Você foi um príncipe na Inglaterra. Mas vai te dizer, talvez ele até possa até ver. Só quer essa coisa boa. Só quer coisa boa. Talvez ele vai até ver. Não, você foi um morador de rua. Sofreu muito e por misericórdia divina você está tendo essa oportunidade agora, né, num lar bem estruturado, né, teve essa introdução, esse conhecimento da doutrina espírita, está sendo agora, né, muito bem amparado. Não vai dizer isso, porque isso não é isso que você está procurando. Né? Você está procurando o quê? Ostentação. Né? Pura ostentação, puro exibicionismo. Então vai ouvir o que eles, né, o que você está querendo. Então o seu pensamento, aquilo que nós pensamos vai se materializando. Então eles captam rápido o que você está querendo ouvir. E aí você sai, né, daquela consulta e ainda liga lá para o amigo, né? Nossa, cara, você tem que, né, consultar aqui, ó, essa senhora aqui, ela vai te dizer coisas maravilhosas da sua vida que você já foi. O que importa o que eu já fui, o que importa é o que eu sou agora e o que eu quero ser. É pura vaidade absurda. Mas infelizmente muitas pessoas transitam. E esta é a condição do próprio Joel. Nós vamos ver aqui exatamente na narração que ele traz, é isso. Olha lá, não utilizei a lente maravilhosa no mister justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei-a tão somente para dilatar as minhas sensações. E aí ele procura saber, como ele foi um monsenhor, e queria saber, né, quais as influências, né, que ele tinha, né, qual era a convivência dele com a corte do império. Do império não, lá, né, reinava. Né, com a corte. Né, quem eram os amigos, né, de posição elevada. Ou seja, pura vaidade. Pura vaidade. E também a vaidade, ela está ligada ao quê? Ao egoísmo, né? Então, não obstante a espiritualidade, né, os chamar a atenção, né, para os compromissos espirituais assumidos, ele não dava ouvido. Ele cada vez mais adentrava dentro disso e aí, né, ainda, né, prescrevendo ainda, né, para alguns amigos, né, que entrou naquela vibração de querer saber o que era no pretérito, e ele fazendo as investigações e relatando tudo para eles. Um perigo. Um perigo muito grande, porque ali não havia, né, aquele roteiro seguro que ele estava aplicando. Havia revelações, porque o médium, quando ele está alicerçado, né, moralmente, né, no bem, no amor ao próximo, né, embasado, né, no Evangelho de Jesus, ele vai saber que determinadas revelações ela não pode ser dada naquele momento. Ele sabe que, em vez de ser, né, uma instrução valiosa, né, pode ser um motivo de queda maior ainda. A pessoa tem a revelação muitas vezes das atrocidades que ela provocou no pretérito, pode trazer desequilíbrios, pode trazer um processo muitas vezes, né, de sofrimento, de autopunição. E às vezes a pessoa, né, reconhecer, não, eu realmente né, fiz muita coisa errada, eu mereço estar passando por todo esse desatino que estou passando. E aí pode criar o sentimento de autopunição. E esse sentimento de autopunição, ele é nefasto, porque Deus não quer nos punir. Deus quer que reparemos, né, que amemos, e a reparação é feita com amor.
Então, peguemos o exemplo de Paulo, né? Se Paulo ficasse remoendo no seu campo mental, né, o que ele havia feito com Estevão, o que ele havia feito com os outros cristãos, né, em um processo de culpa intensa, ele jamais teria escrito uma carta sequer. E muito ao contrário. Ele reflete em tudo aquilo que ele tinha feito, e na sua consciência ele percebe que ele tinha que trabalhar intensamente, né, em ajuda daquilo que ele estava tentando antes destruir. E ele torna-se então o quê? O maior divulgador então, né, da mensagem do Cristo. Viajando intensamente, né, para várias, aproveitando todo o conhecimento que ele via aurido, né, conhecedor do aramaico, conhecedor da língua dos hebreus, né, porque não era só o aramaico, havia também, né, a outra língua. O aramaico era mais que como que um dialeto, conhecedor também do grego e do latim, e ele direciona, né, as cartas, né, muitas vezes já na própria língua, né, para aqueles povos, né, para que facilitasse inclusive, né, a própria interpretação, a mensagem do que ele queria passar, né, do que Cristo, né, tinha deixado. Então ele trabalha o quê? Né, para corrigir aquilo que ele tinha, né, estava tentando antes atrapalhar. Então essa é a missão de todos nós, não é ficar, né, remoendo, querendo, né, reviver o passado, e muitas vezes cair em processos, né, depressivos. O importante é agora, o que estamos fazendo agora. O que trabalhamos agora será o nosso futuro de amanhã. Não é também só ficar pensando no futuro, porque se eu não trabalhar agora, eu não vou ter nenhum futuro. O futuro que eu vou ter vai ser o quê? Se eu ficar na mesmice, amanhã eu faço. Chega um convite, muitas vezes para uma palestra, aí eu vou, não, eu já tinha combinado de ir no cinema, não vou deixar de ir no cinema, não. Essa palestra aí, depois vai ter outra, eu assisto. As escolhas. Então, se eu posso, né, se eu vou deixando, postergando os convites, as instruções que me chegam, o meu futuro vai ser aquele. Então, eu posso atravessar a existência toda, né, como diz o próprio Dr. Halil, né, de uma forma morna. Então, eu vou chegar lá do outro lado, né, sem nenhum crescimento. Do mesmo jeito que eu adentrei essa encarnação, eu saio dela só na horizontal. Exatamente isso aqui. Siga um programa reencarnatório, mas sem nenhum propósito, né, de crescimento existencial. Quando segue. Se, né, a gente sabe que o espírito não cai, né, dentro do estágio que ele alcança, mas ele pode, às vezes, ser obrigado a estagiar, por exemplo, às vezes num umbral aí por um longo tempo. Porque muitas vezes é aquela história. Eu posso até falar, a minha vida é minha, eu faço o que eu quero, mas sempre eu arrasto outras pessoas comigo. Então, se eu arrasto pessoas que, e pelo meu exemplo, pela minha atitude, muitas vezes criando as dificuldades, né, como o exemplo, né, que foi citado, né, daquele pai responsável que acha que a saúde é dele e ele faz o que bem quiser com a saúde dele, não se refletindo que ele vai deixar uma conta financeira pesada para a família muitas vezes pagar, criando todos uns distúrbios. Então, ele ficou ali, na mesma condição moral que ele estava, mas aumentou os compromissos de débito. Ele pode ficar numa condição, né, espiritual, moral igual, mas aumentou a carga de trabalho dele, do que ele tem que ter reparado. Ele veio com X, volta com 2x de débito agora, 2 vezes. Então, a situação é esta.